No dia 9 de fevereiro de 1974, eu chegava aqui nesse púlpito que não era aqui, ele era dessa altura assim, cá em cima, perto do maestro. Eu assumia, vocês viram um dos retratos ali, o cabelo grande, calça boca de sino. E naquele dia eu preguei uma mensagem que eu quero sintetizá-la hoje aqui, 50 anos depois. Eu era um jovem pastor, não convencional, como disse o pastor Messias, mais metido a besta do que qualquer outra coisa. E eu não era nascido de novo. Porque eu não tinha experiência, ainda que eu tenha sido escolhido antes da fundação do mundo. E ainda que eu estivesse debaixo do chamado da vocação divina. Mas ainda não havia respondido àquela realidade. Eu insisto em dizer isto. Que como eu, há muita gente na igreja, que está na igreja, mas não está em Cristo. Eu falei ali que eu levei 2 anos para internalizar aquela mensagem. E quando eu comecei a pregá-la aqui, algumas pessoas mais idosas, eu me lembro do irmão Bishop. Ele dizia assim: pastor, eu nunca ouvi falar disto. Eu nunca ouvi falar da nossa morte com Cristo. Eu disse: mas não era só o senhor, não, eu também não. Eu ouvia que eu tinha que aceitar Jesus como meu Salvador, mas que foi Jesus que me aceitou e que me fez morrer na cruz com Ele e me ressuscitou uma nova criação. Eu não sabia disso. Irmão Gilberto Bishop ficou um dia comigo. Eu quero que o senhor me mostre esses textos. E nós ficamos ali no gabinete olhando os textos. E aquele homem, um alemão, dizia assim: eu recebo a minha morte com Cristo. Eu vi dona Yolanda Esteves, fundadora dessa igreja, dizer para mim assim: esta verdade estava oculta para o meu coração. E ela testemunhou aqui, antes dela partir, da sua experiência na cruz com Cristo. E eu vi umas centenas de pessoas ali ganhando, porque a religião, ela camufla, ela dá um verniz, mas ela não dá a vida que vem da morte. E eu nem sabia que eu estava pregando. Porque a mula de Balaão falou a palavra de Deus sendo mula de Balaão. Mas ela falou. E falou o que Deus queria que falasse para aquele profeta burro, estúpido, que queria fazer as coisas do seu jeito e queria amaldiçoar o povo de Deus por causa de dinheiro. Que é o mesmo problema que nós vemos hoje. Muita gente quer abençoar o povo de Deus na troca de negócios. Mas eu não sabia que mesmo eleito, antes da fundação do mundo, me faltava a revelação da minha morte e ressurreição com Cristo. Minha permanência nessa igreja por 50 anos é um milagre da graça de Deus. Milagre.
Quando eu faço um pequeno histórico, eu devo dizer que, em primeiro lugar, é o Senhor, e em segundo lugar, minha esposa. Quando veio o convite e nós viemos aqui a Londrina em novembro de 73 para fazer parte de um grupo, a ser consultado e ser apresentado para a igreja, eu disse, eu só vou aceitar esse convite se minha esposa disser sim. Eu coloquei três barreiras, 3 condições, e as 3 foram satisfeitas pelo Senhor. As outras 2 eu não vou contá-las, que fazem parte da intimidade da fé. Mas, quando ela disse assim, se Deus lhe mandar para Londrina, eu estou disposta a ir. Contra tudo e contra todos. Nós estávamos numa posição muito privilegiada no Rio de Janeiro. Eu era diretor de um colégio, que era do meu sogro. Trabalhava num curso pré-vestibular, o curso Planck de engenharia. Minha esposa era professora e eu era pastor dos jovens da Igreja Batista do Maracanã, ou de Vila Isabel, hoje Maracanã. E Deus me trouxe para cá. Mas eu não sabia o que estava fazendo. E eu preguei aqui, Joaquim lembra. E eu queria que levantassem a mão aqueles que estavam aqui em dia 9 de fevereiro de 1974. Olha, aqui nós temos 4 mãos, ali temos mais, nessa fileira mais 2, lá em cima 1, 2, aqui no meio uns 3, X também, não é X? É, um pouco mais do que as 2 mãos. Essa igreja tinha perto de 400 membros, mas a frequência nos cultos não passava de 80. E eu cheguei aqui jovem, eu completei 29 anos, uma semana depois, inexperiente, e preguei uma mensagem com o título Resistências a Mudanças. Resistências às mudanças. Eu queria ler com vocês aqui o texto de Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 14 a 17. Eu não sei se vocês viram, mas uma das fotos aqui que apareceu tinha um senhor me abraçando. Foi meu pastor lá em Teresina, quando eu era adolescente, George Oaks, um inglês que mal sabia falar português. Falava muito errado, mas tinha uma afinação com o coração de Deus que era fora de série. E depois eles vieram para Maringá, pastor Jorge e dona Chalene, e aqui no dia da minha consagração ele esteve. Foi um homem que marcou minha vida de adolescente, mas não foi o homem que marcou a minha vida de vida espiritual verdadeira, porque esse foi aquele velhinho, Antônio Abuchaim, que pregou a verdade. Hoje o Pedro falou aqui de uma coisa muito séria.
A pregação tem que ser aquilo que Deus quer e não aquilo que a gente quer. E nós vamos ler aqui, então, vieram depois 14, Mateus 9:14, vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que o noivo lhe será tirado, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Eu sei que tu tens uma palavra para o coração de cada pessoa aqui. Então fala conosco. Fala por nós. E dá-nos a graça de ouvir a tua voz. No nome do teu Filho Jesus. Amém. Naquela ocasião, nós tratamos de duas leis da física. A lei da entropia e a lei da inércia. A entropia é um conceito da termodinâmica, que mede o grau de desordem das partículas de um sistema físico. A entropia é basicamente o termo usado para descrever o progresso do sistema de ordem para desordem. É o termo de contrário à evolução. Todo o sistema está envelhecendo. O universo está envelhecendo. Aliás, a lei da entropia surge simultaneamente na mesma universidade de Cambridge, no mesmo período, 1856. De um lado, a lei da evolução, dizendo que o universo está em expansão. E a segunda lei da termodinâmica, dizendo que a matéria está envelhecendo. Que há uma espécie de apodrecimento do sistema, lentamente, mas está envelhecendo. Nós caminhamos para um sistema de desordem. Imagine um ovo, quando tudo está perfeitamente separado em gema e clara, ele tem entropia baixa. Mas quando você embaralha, bate, tem alta entropia. É a mais desordenada que pode ser. Quanto mais desordenado, mais entrópico é um sistema. Essa desordem tem a ver com a espontaneidade do processo físico. Isto aqui é um pouquinho da pitada do pecado. O que o pecado fez no universo? Não foi só o homem que foi infectado pelo veneno da serpente. Hoje conversávamos à mesa do almoço sobre as pirâmides do mundo, que não estão só
no Egito, mas há um jornalista que fez um levantamento de todas as pirâmides que estão no mundo, e todas elas estão dirigidas para a estrela de Sírio, ou a Canis Majori. Vocês não sabem o que está por trás da Canis Majori. É a serpente, é Satanás. E há um complô no mundo. Vocês podem depois entrar no Google e procurar a serpente lá em Ohio, nos Estados Unidos, a construção dela, a cabeça voltada para Sírio. E a governança mundial da desordem. Há uma queda, houve uma queda. Eu sou da tese, não significa que seja verdadeira. Digo, o capítulo do versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, eles falam de algo que aconteceu de modo fora de série. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra, é um versículo perfeito, é um versículo completo. Aliás, ele é tão completo, 7 palavras, 28 letras, trazendo toda a ideia de Deus, Elohim, o plural, o El, Deus Todo-Poderoso, na sua coletividade criou os céus e a terra. Mas o verso 2 diz, e aqui eu faço essa leitura, a terra tornou-se sem forma e vazia. E parece que isto indica, não estou dizendo que batemos o martelo, que houve uma hecatombe, houve uma queda, que eu creio que seja a queda entrópica, a queda da morte, a queda da destruição. E já quando você entra no jardim do Éden, estavas lá, no jardim de Deus, com pedras preciosas te vestias, referindo-se ao príncipe de Tiro, que é uma figura da serpente, de Lúcifer. Então, há um princípio entrópico no mundo e também nas nossas vidas. Com 29 anos, eu pendurava numa barra e levantava 25 vezes. Eu enfiava a cabeça, a perna por baixo da cabeça e virava do outro lado. Com 79. Não dá para fazer. A entropia está tomando conta. Eu sinto peso. Mesmo fazendo as minhas caminhadas e fazendo uma preparação física com a personal trainer, a gente sente as juntas. Eu não sei por que tem nome de junta, devia ser espalha. Está tudo e travando. Entrópico. O sistema da igreja também caminha para a entropia. Ela começa, e segundo a curva de Gauss. Se lembra da curva de Gauss? Aqui alguém estudou estatística, né? Ela chega num ponto do ápice e depois tende a cair. Existe essa lei também na igreja. Naquela ocasião eu falava sobre isto, que todo o sistema vai envelhecendo, vai ficando decrépito. Por isso é necessário alguma coisa que quando ela chega no topo, não deixe cair. Senão vira uma coisa cíclica, repetitiva, torna a vir as mesmas coisas. Então, a entropia, de certo modo, fala de um quantum
de energia que se perde nos processos, apontando para a caducidade da matéria, o envelhecimento. E a minha Bíblia sustenta exatamente isso, que tudo vai passar. Só tem uma coisa que não passa. Aliás, há uma história de que um rei chamou os seus filósofos, os seus mestres, e disse: eu quero uma frase que sirva para qualquer circunstância, onde eu possa usá-la sobre qualquer coisa. E os filósofos pensaram, os professores pensaram, e um veio trazer para o rei e disse: a frase que o senhor quer é: isso também passará. Você está num momento de luto, pode chegar para ele e dizer assim: isso também passará. Você está num momento de festa, isso também passará. Qualquer circunstância que você estiver vivendo, isso também passará. Mas tem uma coisa que não passa. Os céus e a terra passam. Mas Jesus disse: mas as minhas palavras não passarão. E aqui é onde a gente tem segurança, não tem entropia, não tem perda de energia, porque a palavra do Senhor é eterna. E um dos textos prediletos do meu coração é o Salmo 119, 133, que diz: firma os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Aí eu estou firme. Na palavra não temos que voltar um passo. Todo o sistema perde energia, tudo envelhece, a pedra, as plantas, os planetas, as pessoas, tudo perde energia. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Isso faz sentido. E você que está estudando, vai indo para primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, para a universidade, vão tentar colocar um bocado de coisas na sua cabeça. Eu ainda sustento, e felizmente tenho uma opção de homens sérios que estão sustentando, que a Terra é jovem. A Terra é jovem. Pode pesquisar. Ela não tem esses bilhões de anos que essa matemática fantasiosa da evolução de 1856 colocou sobre o planeta. Porém, além da entropia, e tem que entender que o cristianismo primitivo ele era de 100, 60, de 30 por 1. Parece que essa seria a ordem. Eu sei que tem um evangelista que troca essa ordem, mas eu concordo com George Ladd de que a ordem é de 100, 60 e 30 por 1. Mostrando a lei da entropia na história do cristianismo. Ele ia perdendo a sua força de redenção, porque vai envelhecendo. Vai envelhecendo. A segunda lei é a lei da entropia. Perdão, é a lei da inércia. É a lei da inércia. O que significa essa lei da inércia? Que o corpo quer permanecer no estado em que está. A inércia é a resistência que a matéria oferece à aceleração. Você está em cima de uma carroceria, de um caminhão. Ele está parado. E você está inercialmente parado. Quando o carro vai para frente,
Quando o carro freia, você... Porque você quer estar naquele pêndulo da gravidade. Você quer ficar no estado em que está. Então, a inércia, ela quer manter a gente acomodado. E naquela ocasião eu chamei a atenção de que a igreja tende a ficar acomodada. As pessoas vêm, sentam, vão embora, vêm, fica naquele estado de inércia. Entropia chupa a energia, acaba com a energia. Inércia, a preguiça, toma conta do sistema. A gente vai ficando inativo, indolente, preguiçoso. E aí Jesus é colocado em xeque por uma cultura entrópica e inercial. O que acontece? Vamos ler o versículo 14 outra vez? Mateus 9,14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Você vai verificar que Jesus aqui ele vai levantar a ideia de que a vida com ele é um casamento, é uma festa, não é um velório, não é coisa de jejum, é coisa de celebração. Jesus diz assim: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Não é que jejum não tenha o seu lugar, ele tem. Mas ele tem um seu lugar ligado à oração. Só deixar bem claro aqui, eu não estou pregando contra jejum. Eu quero que o jejum tenha o seu lugar. No dia que você estiver orando para ter comunhão com o Senhor, e a comunhão ser tão persistente, tão íntima, que você pare de comer, eu estou junto com você. Mas quando você puser o jejum na cabeça, na frente, como se fosse o carro-chefe, você está fazendo aquilo que os discípulos de João estavam fazendo, tornando o esforço cansativo a moeda de troca da redenção. Jesus comparou a nova realidade em que estava sendo implantado a um casamento. Casamento é lugar de festa, de celebração, de alegria. Tanto é que o primeiro milagre de Jesus foi exatamente pela falência da alegria da bebida. Aliás, ontem nosso jantar lá não tinha vinho. Aí uns 2 ou 3 pessoas vieram reclamar comigo que não tinha vinho. Eu digo, olha, eu não sou especialista na transformação de água em vinho. Mas foi muito precioso que eles fizeram isto lá, para não, até mesmo dizer assim, olha, nos 50 anos do pastor, a turma estava enchendo a caneca lá, cara. Foi muito, muito sábia. Mas a alegria na Bíblia, ela é tipologicamente representada pelo vinho. Lá no prólogo de Jotão, no capítulo 8 de Juízes, nós temos as árvores sendo convidadas para ser presidente, rei, governante,
e chamaram a oliveira para que ela pudesse presidir entre as árvores e tornar-se Aí a oliveira disse, eu não entro nesse negócio, eu produzo o azeite que serve para a obra de Deus e dos homens, e eu não vou fazer isso não. Aí foram chamar a figueira, Figueira, vem presidir entre nós. Aí a figueira disse, eu tenho que fazer, eu produzo doce que alegra as festas. Olha aqui, um doce de figo é de tirar. Eu tenho uma irmã aqui que ela me presenteia de vez em quando com um doce de figo. Não sei se ela não está aqui, a Márcia. Está acabando, Márcia. O doce de figo da Márcia é top. O Luizinho, o marido dela, vai caçar os figos aqui em Londrina, nos lugares melhores, e faz um doce de figo. E a figueira disse, eu tenho que fazer, eu produzo o doce que agrada a Deus. Vou entrar nessa história. Aí chamaram a videira, vem governar entre nós. E a videira disse, ei, eu produzo o mosto, o vinho que alegra a Deus e aos homens. Olha só, mas Deus se alegra com vinho? Eu acho que sim. Tanto é que Jesus, quando terminou, disse assim, eu não vou beber mais do fruto da videira, a não ser na casa do meu pai depois. Então, lamento que ontem não teve, mas lá na casa do Pai nós vamos tomar da boa cepa. A cepa, não essa cepa que ficou envenenada lá com Noé, mas a cepa verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Um vinho de profunda alegria. E, gente, o Jesus estava quebrando um paradigma. A religião do tempo do Velho Testamento que estava ali, até João Batista mesmo, era de carrancuda, era de semblante caído. É aquela santidade de pensar aí na morte, irmãos. Você está pensando que isso é conversa? Na Idade Média, o verdadeiro santo não podia rir. Leia o livro O Nome da Rosa. As pessoas eram tristes. Quanto mais santa, mais triste. Mais cabisbaixa. Mais sorumbática. Mais semiconflauta. Mas sei lá o quê. O cara chegou numa igreja bêbado e viu os crentes com aquela santidade de fobia, de medo, de angústia, e ele ficou querendo. Aí de repente ele disse, eu vou para o boteco. Lá pelo menos as pessoas riem. Aqui é todo mundo zangado. E é verdade. A gente... para não ser frívolo. Sim, a frivolidade é de gente destemperada. Mas a alegria do Senhor. Eu era... Como é, Pedro? Quais são as coisas? Era cego? Oprimido? Escravo? Cativo, e ele tirou isso de cima de mim, agora eu vou ficar assim, mas, gente, eu fui tirado, eu fui solto. Tinha uma família que tinha um cachorro, o cachorro era do filho, o filho foi embora para estudar medicina, e a mãe não queria cuidar daquele cachorro, botou o cachorro numa corrente, prendeu a corrente num lado da
do muro e prendeu a outra corrente do outro lado do muro, e o cachorro vivia assim. O dia todo, a noite toda, só naquela corrente. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, termina a medicina, volta para casa. Mãe, esse cachorro ainda está aqui assim, a senhora não solta. Ah, dá muito trabalho. Ele aqui, ele faz o serviço dele, depois eu limpo, mas eu não preciso, eu não posso. Aí ele foi, mãe, deixa eu soltar meu velho cachorro. Agora já estava velho. Você sabe que um cachorro, cada ano, são 7. E ele já tinha mais um tanto. Aí ele soltou o cachorro e o cachorro ficou. Continuava correndo, perdeu a capacidade de liberdade, de andar. Tem muita gente que, ou por entropia, ou por inércia, fica nas rotinas, parado. E Jesus estava dizendo, não, gente, aqui nós temos que ter, no lugar da tristeza do jejum, é a alegria da aceitação. No lugar do luto, é a celebração. Em lugar das sombras, é a substância. Em lugar do cabresto da lei, é a liberdade da graça. Não libertinagem, mas a liberdade da graça. Jesus explica como essa possível mistura é improvável, lei e graça. Não dá para misturar. Ele usa essas duas parábolas, a roupa e o odre. A roupa rasgou. O que é que você vai fazer? Um remendo. Que remendo você vai botar? Pano novo aqui, na linguagem do tempo de Jesus, é pano que não é lavado, que nunca foi lavado. Você sabe que pano, quando você lava, ele encolhe. E se você costura um pano novo, que nunca foi lavado, numa roupa, o que acontece? Ele e faz um buraco maior. Vai rasgar. Enruga e rasga. O que é pano na Bíblia? Pano é justiça. Roupa é justiça. E ele nos vestiu com a justiça da salvação, com o manto branco da salvação. Não uma mistura. É algo novo. Ele está quebrando o paradigma da religião judaica que havia se imiscuído, se misturado com o babilonismo e com o sistema da Cabala, que invadiu o judaísmo. E que invadiu outros sistemas. Invadiu o catolicismo. E que invadiu o protestantismo. E que invadiu o evangelicismo. Nós temos uma mistura. Pano velho e pano novo. Não dá certo. Não se põe remendo de pano novo em veste velha. Não se faz esta conciliação. Depois ele disse, é a mesma coisa com o vinho. O odre. Como é que era feito um odre? Alguém sabe como é que se fazia odre? Como é que era um odre daquele tempo? Estômago de carneiro.
estômago de carneiro. Fazia uma espécie de curtume do estômago do carneiro, né? Costurava, enchia com vinho novo. Vinho novo, vinho recente, ele está cheio de fermentação. E ele começa a fermentar ali e o odre expande. Ele expande. E só poderia colocar no máximo 2 vezes. Os midianitas criaram um problema com Israel por causa de odres velhos. Trouxeram odres antigos para impressionar que eles vinham de longe. E o Josué fez um contrato com eles que se tornou uma maldição para sempre no povo de Israel. Essas misturas, meus irmãos, ou por envelhecimento do sistema, ou pela inércia de não querer enfrentar as circunstâncias do mundo em que nós vivemos, nós entramos nas crises que a igreja tem enfrentado ao longo dos anos. Então, Jesus estava mostrando que era preciso romper com essas coisas. O Espírito Santo, tipo da alegria, figura da alegria, e os odres velhos como os odres como sistema da igreja. Eu tenho uma frase aqui, uns pensamentos aqui do Dr. Pentgill, William Pentgill, lá mais para trás mente, ele diz o seguinte: assim o rei adverte seus discípulos contra a mistura do antigo e do novo. E, no entanto, isso é o que tem sido feito em toda a história do cristianismo, ou da cristandade. O judaísmo foi remendado e adaptado em todos os lugares entre as igrejas, e essa velha vestimenta rotulada de cristianismo. O resultado é uma mistura confusa, que não é nem judaísmo, nem cristianismo, mas uma substituição ritualística de obras mortas por uma confiança no Deus vivo. O vinho novo da salvação gratuita foi derramado nos odres velhos do legalismo. E com que resultado? Ora, as películas estão estourando e estragadas, e o vinho derramado, e a maior parte do precioso gole é jogado pelo chão. A lei perdeu o seu terror porque está misturada com a graça. A graça perdeu sua beleza e caráter como graça, pois está misturada com as obras da lei. Lei e graça não se misturam, mas a lei nos leva à graça, para que a graça nos faça praticantes da lei por meio de Jesus Cristo. Não é por um esforço de nossa parte. O que Jesus estava quebrando ali era o paradigma da religião do esforço para ganharmos a dimensão da graça de Deus. E eu vou contar um pouquinho, só mais uma historieta, que de certo modo reflete a minha vida, é do meu amigo, pastor, que eu tenho muita admiração. Nos meus primeiros 50 anos de ministério, de alguma maneira não conseguia apreciar a que ponto o Senhor
chega para ganhar almas. Com certa frequência, eu desenhava uma escada explicando que Jesus Cristo, Deus, desceu até o pé da escada para encontrar-se com o homem caído. Ninguém subiu sem que haja primeiro descido, mas ele desceu até o pé da escada. Sempre eu enfatizei, como outros sistemas insistem, que o homem, com o esforço próprio, ele possa subir a escada para encontrar-se com Deus. Pelo menos um degrau. Mas a singularidade da mensagem cristã é que Deus, em Cristo Jesus, desceu até o pé da escada para encontrar-se com o homem sem esperança. E nós colocamos Deus, Jesus, no primeiro degrau, chamando você para vir. E você tem que subir pelo menos um degrau. Sem perceber, de Werner Fromk diz o seguinte: eu estava insistindo que os pecadores viessem até ele, porque eles devem encontrá-lo no primeiro degrau, subir o primeiro degrau do reconhecimento dele como seu Senhor. Eles devem buscá-lo, devem desejá-lo, devem ansiar por eles como Senhor da sua vida. Mas como um morto pode querer a vida? Somente então vi que eu estava fazendo alguma coisa errada. Foi aí que descobri a coisa mais interessante e impressionante. As Escrituras não colocam o pecador buscando a Deus. Não há ninguém que busque a Deus, nenhum sequer. Na verdade, ele deixa a escada, Jesus, e procura pelos pecadores caídos e feridos que estão em sofrimento. Ele convida os pecadores dizendo: vinde a mim. Mas quando eles não vêm, ele deixa a escada e vai ao encontro deles no chão, ao rés do chão. O salmista firmemente declara: não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Acho que alguém colocou, não sei quem colocou nos arautos, um trecho da mensagem do pastor Nicodemos, em que o reverendo Nicodemos disse: eu creio na predestinação, por isso que eu saio evangelizando. Porque se não houvesse a predestinação, não havia condição de alguém ser salvo, já que ninguém busca a Deus. Há um Deus que busca o homem. Você tem que aceitar Jesus. É em vão você falar isto para um morto. Você pregue Jesus e o Espírito Santo vai convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai vivificar essa pessoa. E vivificada ela vai se arrepender e vai crer no Senhor Jesus Cristo. Porque nenhum morto espiritualmente vai ser convencido. É certo que Nicodemos buscou Jesus de noite. É certo que o jovem rico buscou Jesus, mas eles estavam com interesses errados. Foi Jesus quem buscou a samaritana. É Jesus quem busca
as pessoas. Ele foi buscar o paralítico no poço de Betesda com milhares de pessoas, ele foi lá atrás dele. Buscar aqueles que foram buscados, que foram tocados por Deus, que foram eleitos por Deus, que foram iluminados e estavam enganados. Vivificar os que estavam completamente mortos para Deus e capacitar a crer e desejar o que eles não desejavam. Jesus vem certamente como amigo dos pecadores, ajudando todos a se encontrarem com Ele. Watchmani chegou para uma moça e disse para ela, eu sei que... Perdão, ela disse assim, eu não consigo ter alegria. Eu estou desesperada. Eu estou fazendo um mestrado e eu não durmo. Eu não consigo ter descanso. Ele disse, quem sabe se você orasse a Deus, pedindo que Ele lhe orientasse. Ô Senhor, eu não creio em Deus. Como é que eu vou orar para uma pessoa que eu não acredito nela? E ele disse, mas, espera, você não acredita nele, mas será que você não gostaria de ter uma oportunidade de conhecê-lo? Não tem jeito, eu sou completamente agnóstica. O Watchman disse, então, olha, eu não vou tentar lhe convencer, mas eu vou orar, se você achar que pode repetir, eu não vou ser idiota, fazer uma coisa que eu não acredito. Então ele não tentou convencê-la e começou a orar. E ela, lá pelas tantas, resolveu repetir as palavras do Watchman. E de repente ela disse assim, olha Deus, eu não sei se você existe, eu não acredito em você, eu estou me bancando uma tonta aqui, ouvindo esse cara que está querendo me ensinar a orar, mas o fato é o seguinte, se você existe, se você tem interesse em alguém, que eu duvido que você tenha, e ela foi se abrindo, eu queria que você falasse comigo. E de repente ela começou a chorar. E na oração, aquela mistura ela disse assim, olha, Deus, eu não sei se é você. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Mas se é você mesmo, eu quero te agradecer porque o negócio está mudando. Ele tentou pregar para ela, ela não quis. Ela disse que era agnóstica, que era ateia, à toa. Ele ora, ela chega no meio da oração, entra. Isso é quem que está fazendo? É o Espírito Santo. E só o Espírito Santo pode fazer essa história. O que eu queria dizer hoje para vocês aqui é que nós não somos ninguém nem podemos fazer nada. Se o Espírito Santo não fizer, é inútil o nosso trabalho. Precisamos parar de dar valores aos homens, porque
toda a ação é do Espírito de Deus, é do Senhor Jesus, é de Deus o nosso Pai. Que Deus nos mantenha com os olhos nele, porque é dele, é por ele e é para ele que são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.